Bom dia, Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Passando aqui hoje fazendo um trabalho um pouco diferente, né? Louvado seja Deus, esse é o Deus que nós servimos, nós não podemos ficar sempre na mesmice, né? Deus, ele sempre tem um novo cenário, né? Ele sempre muda nossas vidas, muda o tempo, né? Muda as estações, nós não podemos ficar só na mesmice, né? Louvado seja Deus. E eu tive orando ao Senhor para que Deus colocasse em meu coração o que o Espírito Santo de Deus quisesse que eu trouxesse uma palavra aqui para a minha vida, para a sua vida, assim como Deus me resgatou, né? Então, a primeira palavra vem para mim, porque a palavra de Deus, ela primeiro vem para o pregador, né? Para depois, para quem ouve, né? Louvado seja Deus. Então, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer um estudo sobre o poder de ser filho de Deus. Quanto muitas vezes nós estamos em meio a batalha espiritual, meio umas provações, né, que vêm contra nossas vidas espirituais, que muitas vezes querem nos tirar do chão, querem nos deixar sem entender o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Mas louvado seja Deus, porque é aquele que nos chamou da escuridão das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele cuida de nós, Ele é responsável por nós. Ainda que venha o vento e nós estamos muitas vezes em meio às tempestades por causa de outras pessoas que permite que venha a prova contra nossas vidas, o vento, né? Louvado seja Deus, e muitas vezes nós ficamos até meio perdido em meio à guerra, né? Em meio à batalha espiritual. Mas Deus é tão fiel em nossas vidas que Ele cuida de nós em todas as áreas. Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre serás louvado. Porque nós não somos nada se não for o Senhor do nosso lado, né? Como diz o salmista, ora diga a Israel, que seria da minha vida se não for o Senhor do meu lado, né? Mas graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória em Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração para trazer um estudo sobre ser, o poder de ser filho de Deus. Louvado seja Deus. Ser é um conceito que engloba as características de um objetivo que nos vai levar a alcançar o poder de filiação. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo assim, eu sou filho de Deus. Todo mundo se acha filho de Deus. Mas não é bem assim. Porque muitas vezes a pessoa, não é porque a pessoa está numa igreja, não é porque a pessoa está numa família que é evangélica, que já é filho de Deus. Não, porque para ser filho de Deus ou filha de Deus é um processo. Então, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, de todo o nosso coração, há um processo para nós chegar na eternidade, para sermos filhos. Aleluia! Há um processo, porque nós vivemos neste mundo e o mundo jaz no maligno. Louvado seja Deus. E o inimigo da nossa alma, ele vai fazer de tudo para nos tirar essa identidade, para que nós não venhamos entender, para que nós não venhamos conhecer o poder de Deus, aquilo que Deus já fez por nossas vidas. O inimigo, ele vai tentar de todas as formas. É uma batalha espiritual e nós precisamos estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nosso coração,
para que nós não venhamos se perder no caminho. Ainda que muitas vezes, em meio às batalhas espirituais, nós passamos, vem o vento que muitas vezes balança o nosso barco, né? Louvado seja Deus, mas Deus, ele é tão fiel. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus, ele é tão fiel, porque aquele que nos chamou da escuridão das trevas para o seu reino, para o Filho do seu amor, ele é fiel para com as nossas vidas, louvado seja Deus. Não é porque nós somos, não é porque nós sabemos, mas é porque o Senhor é fiel. Ele é fiel para cuidar de nós, para trabalhar por nós, por batalhar pelas nossas vidas, louvado seja Deus. Eu sei o que eu tenho passado desde a época que eu tenho tido encontro com o Senhor Jesus, e as lutas têm sido cada vez mais travadas, né, no reino espiritual, né? Não com a minha família, mas com os outros, né? Até da igreja, que dizem ser crente, mas só a misericórdia de Deus, né? Na nossa vida e para cuidar de nós. E muitas vezes Deus, ele nos separa, nos tira, né, de perto de certas pessoas, para que nós possamos estar nos santificando, né? A palavra de Deus diz: sede santo, porque eu sou santo, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, muitas vezes Deus, ele nos separa, nos tira de perto de algumas pessoas que querem nos prejudicar, né? Então, nos deixa somente nós com ele. Louvado seja Deus, não tem nada melhor na nossa vida de que nós estarmos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, ser filhos, para ser filhos, o verbo ser significa, é um conceito que engloba o que nós vamos alcançar, o poder de filiação. Então, é um trabalho, é uma luta. Enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos pelejar, lutar pela nossa salvação. Louvado seja Deus. Lá em Apocalipse fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, não adianta dizer assim: ah, já sou crente, já vou na igreja, eu sou salvo. Não. Nós temos que lutar pela nossa salvação. Porque o inimigo da nossa alma, ele luta com todas as ferramentas para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar a salvação que é em Cristo Jesus. E muitas vezes Deus, ele nos deixa, né? Deixa o inimigo tentar nossas vidas para nos provar também, louvado seja Deus. Mas Deus, ele sempre está de olho em nós, né? Cuidando de nós, em todos os detalhes, louvado seja Deus. É bom demais nós servirmos ao nosso Deus, nós entregarmos a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É muito bom demais nós estarmos na presença de Deus, estarmos nas mãos do Senhor. Isso é muito bom. Não tem nada incomparável, né? Nós sermos filhos de Deus. Nós sermos filhos de Deus. E nós precisamos lutar até o fim, né? Para que ninguém venha tomar a nossa coroa. Amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor diz que Jesus ele veio para os seus. Quem são os seus? São os judeus, porque Jesus ele, né, nasceu na Judéia. Louvado seja Deus. Então ele veio para o povo judeu. Só que nem todos recebeu, nem todos reconheceu que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias. Louvado seja Deus. Mas a palavra do Senhor diz que, mas todos quantos, isso que significa que não são todos, significa quantos, quantidade, né? Aqui no versículo 12 fala, mas a todos quantos o receberem, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Então a Bíblia não fala que todos são filhos de Deus, não. É todos quantos. Então tem uma quantidade, né, de filhos. Não são todos que são filhos de Deus. Então todos quantos recebeu, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus. Então não são todos, não engloba o mundo todo, mas aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Então esse Deus, ele deu o poder de serem filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. No versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da carne. Isso significa, não é o nascimento quando nós nascemos, né? Da carne, né? Louvado seja Deus, mas é do momento que nós temos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que lá no livro de João fala, né? Nicodemos, quando vai falar com Jesus, ele pergunta para Jesus, como pode um homem velho nascer de novo? Porventura eu devo entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus respondeu para ele, você é mestre em Israel e não sabe disso, né? Então, é todos quantos recebem, todos quantos entrega total. Muitas vezes as pessoas creem em tantos deuses, mas nós precisamos crer somente um único Deus. Em Deus, que é Pai, Jesus, que é Filho, e o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. O Espírito Santo é que Jesus ele veio para testificar da sua graça, do seu poder, e para que venha nos justificar. E também quando ele foi assunto ao Pai, ele disse, assunto ao céu, ele disse, não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o meu Espírito. Então ele teve que morrer e ressuscitar e enviar o Espírito dele para estar conosco, louvado seja Deus, para nos guiar em toda a verdade. Verdade que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus vem nos dizendo aqui no versículo 13, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus, do Espírito Santo de Deus. E no verso 14 fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? Quem é o Verbo? Jesus. Então, o Verbo era desde o princípio, porque o Verbo é o próprio Deus, né? Que Jesus é o próprio Deus, ele quem enviou seu Filho amado Jesus. Ele era desde o princípio, Jesus era desde o princípio, porque é o Espírito Santo de Deus, né? Porque quando ele quis trazer Jesus para nossas vidas, para a nossa salvação,
ele escolheu Maria, né? Ele escolheu Maria para que engravidar de Jesus, né? E engravidou pelo Espírito Santo. Então, o Espírito de Deus que engravidou Maria. Louvado seja Deus. Que coisa linda, né? Como que Deus ele trabalha na vida né, do ser humano. Oh, meu Deus, é maravilhoso demais o trabalhar do nosso Deus nas nossas vidas. Louvado seja Deus. A gente vê que quando Maria, o anjo apareceu para Maria, né, para poder engravidar Maria do Espírito Santo, e o anjo falou para Maria, né, que para que ela viesse dar um filho dela. Ela falou assim, como que eu vou dar um filho, né, se eu sou solteira, né? Aí o anjo falou assim, não, vai descer a virtude do Espírito Santo e você vai engravidar. Né? Que coisa linda, né? E engravidou Maria, né? Através do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele veio sem pecado, né? Louvado seja Deus. Nós nascemos no pecado e por isso nós precisamos nascer novamente através de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele veio sem pecado, porque Maria foi engravidou do Espírito Santo. Olha, trabalhar de Deus é profundo, né? Louvado seja Deus. E então aqui a palavra do Senhor fala: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu próprio filho, o único filho, né? Para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para que isso, amados, nós não podemos ficar crendo ou buscando tantos deuses no mundo, né? Crendo em tantas coisas. Nós precisamos crer no único Deus, no único Jesus. Porque muitas vezes as pessoas elas ficam confusas, porque tem muitos deuses na cabeça, então ela se confunde. Então nós precisamos ficar com o único, que é Jesus Cristo. Aí nós não vamos se confundir. Louvado seja Deus. É lindo demais trabalhar do Senhor. Então Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para vir a este mundo, para nos testificar e nos justificar. Louvado seja Deus, aqui nessa terra, né? E a palavra do Senhor diz lá no livro de João 3,16, que fala: Deus amou o mundo e deu seu único Filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo demais. Então, meus amados, nós precisamos saber quem nós somos. Somos filhos de Deus. E nós precisamos saber que nós estamos no mundo jaz no maligno. E o inimigo da nossa alma, ele vai lutar. Ele vai lutar contra nossas vidas para nos tirar esse direito. Quando o inimigo da nossa alma, ele era um anjo de luz, mas ele queria ser mais que Deus. Então Deus lançou ele lá de cima, lançou ele para baixo, né? E agora, como ele não pôde com Deus, então o que ele quer? Destruir os filhos de Deus. Ele faz de tudo para destruir os filhos de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, ser vigilante, né? Para que nós viemos entender o trabalhar do Senhor, viemos entender o chamado dele, viemos entender quem nós somos em Cristo Jesus. Porque assim como o inimigo, Satanás, ele acusou Jesus ali no monte, se tu és filho de Deus, atira-te daí, né? Ele enfrentou Jesus. E assim acontece com as nossas vidas também. Muitos não acreditam que nós somos filhos de Deus.
mas somente aqueles que realmente são filhos de Deus que vê que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, quem está nas trevas não conhece, né? Estão na escuridão, eles não enxergam, mas muitas vezes são enganados, né? E não entende que somos filhos de Deus e muitas vezes querem nos tirar da presença de Deus, usado pelo inimigo. Não é porque muitas vezes as pessoas, não é que porque faz com intenção, com mal intenção. Muitas vezes fazem sem perceber, mas agora tem aqueles que são malignos mesmo, que faz com intenção mesmo, sabendo, para nos destruir mesmo. Eles querem nos destruir mesmo, mas tem aqueles que são inocentes, que faz porque não entende direito, né? Não entende direito, então muitas vezes se levanta contra nós sem entendimento, né? Mas a palavra do Senhor diz que é para nós perdoar, né? Ter paciência com os mais fracos na fé, né? Mas também tem aqueles que abusam, né? Então Deus ele fala para nós se afastar, né? Então temos que tomar esse cuidado. Então, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para estar trazendo esse estudo, uma série de estudos sobre filhos de Deus. E você que vem ouvir, que você venha prestar atenção, entender que você é filho de Deus e que nós estamos aqui nesse mundo num processo de salvação, para que nós venhamos ser salvos. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor diz que sede santo, porque eu sou santo, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. No livro de Malaquias fala que aquele que é limpo, se limpe cada vez mais. E o que é sujo, se suje cada vez mais. E vai haver a diferença daqueles que são e daqueles que não são filhos de Deus. A palavra do Senhor nos diz assim. Então, vamos buscar a presença de Deus, procurar entender a palavra do Senhor e trazer para a nossa vida, para que nós venhamos se santificar, nos limpar. Hoje em dia a gente vê tantas pregações, tantas profecias, mas eles não ensinam, só profetiza, né? Profetiza, mas eles não ensinam, porque nós precisamos ter um ensinamento para chegarmos à salvação. Louvado seja Deus. Nós precisamos aprender, entender o trabalhar de Deus, entender a palavra do Senhor e obedecer. Não é somente nós estudar, mas nós precisamos também obedecer, trazer para a nossa vida, trazer para a nossa vida como vivermos de acordo com a palavra de Deus. Não adianta nós só saber, mas nós temos que viver, né? E quando nós sabemos que nós somos falhos, muitas vezes nós erramos, sim, porque eu não vou dizer que eu sou perfeita, porque muitas vezes a gente vacila, mas nós precisamos pedir perdão para Deus e voltar novamente nos caminhos do Senhor. E errar não errar muitas vezes não é coisa muito grave, errar muitas vezes a falta de fé. Nós estamos errando, estamos pecando quando falta fé em nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E nós precisamos ter fé em nosso coração. E saber que nós somos filhos de Deus, ainda que o nosso adversário venha lutar, venha tentar de várias formas para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus. E nós precisamos crer que somos filhos de Deus, somos chamados para um propósito maior, que o Senhor nos chamou. O Senhor nos arrancou da escuridão das trevas e nos trouxe para o seu reino, o reino de paz, de amor, de bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Aleluia! São os frutos do Espírito.
eu e você precisamos procurar os frutos do Espírito. Esses são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que buscam a santificação e os frutos do Espírito. Tem mansidão? Tem domínio próprio? Tem alegria no Espírito Santo? Tem bondade? Tem amor? Então são os frutos do Espírito Santo. Louvado seja Deus, para que nós venhamos ser filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso não quer dizer que se nós temos amor, temos carinho pelas vidas, isso não quer dizer que nós somos bobo. Muitas vezes as pessoas veem a nossa mansidão, nosso amor, acham que nós somos bobo, mas nós não somos bobo, né? Porque Deus é aquele que revela para nós, né? Todas as coisas, louvado seja Deus, amém? Então, eu vou trazer esse estudo, essa série de estudo, não sei até quantos vídeos que eu vou trazer aqui, uma série de vídeos falando sobre o poder de ser filho de Deus. E hoje Deus te convida para você ser um filho de Deus. Toma posse da palavra do Senhor, fique na presença dEle e vai buscando, caminhando em toda a verdade que liberta, a verdade que é a palavra de Deus. Ela nos liberta, ela nos santifica e ela que nos leva para o céu. Nós estamos aqui nessa terra, nós sabemos de onde Deus nos tirou e para onde Deus está nos levando, para o centro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Até amanhã, um novo vídeo, em nome do Senhor Jesus, se assim o Senhor me permitir, estarei aqui novamente trazendo mais uma série desta palavra de sermos filhos de Deus. Amém? Eu quero orar pela minha vida, pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos na tua presença, Pai, presença santa, poderosa, gloriosa. Oh, aleluia, glória a Deus, eu te louvo, te glorifico, te exalto, o teu santo e poderoso nome, Pai, na beleza da tua santidade, ó Deus. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, que nos leva em toda a verdade, Senhor. Nos ajuda, nos dê a direção. Em nome do Senhor Jesus, em tudo que nós viemos fazer, Pai, que nós venhamos ser direcionado pelo Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que esse vídeo possa alcançar outras vidas, Pai, para a glória do teu nome, que outras vidas venham ser alcançadas e ser edificadas, Senhor, por esta palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço para a honra e para a glória do teu nome, que teu nome venha ser glorificado, que teu nome venha ser exaltado na vida de cada um, Senhor. É que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com mais alguém, com alguém que você ama. Amém. Deixa seu like e compartilha. Assim como se Deus falou ao seu coração, que venha falar no coração de quem você ama também. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e até a próxima, sim, se o Senhor me permitir. Amém? Shalom. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.